tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos falar sobre fração geratriz e dízimas periódicas, ok? Vamos entender o conceito de fração geratriz. Fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. O que isso quer dizer, galera? Que uma dízima periódica vai gerar uma fração geratriz. Isso mesmo. E aí nós podemos concluir o quê? Que toda dízima periódica é uma fração, que pode ser transformada em uma fração. Bom, se a gente pegar o conceito de um número racional, nós iremos entender que um número racional é todo aquele que pode ser colocado em forma de fração. E aí nós podemos deduzir a seguinte situação. Se a dízima periódica pode ser colocada em fração geratriz, isso quer dizer que as dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais. Exatamente isso, galera. Assim como todos os elementos do conjunto dos números naturais, que são aqueles positivos, dos números inteiros, que são aqueles positivos mais os negativos, são considerados racionais, as dízimas periódicas também fazem parte desse conjunto. Se a gente lembrar lá no conjunto dos naturais inteiros, nós vimos que todo número natural inteiro pode ser colocado em forma de fração. Como? Todos eles têm um denominador 1, é um denominador oculto. Então, por exemplo, o número 2 é equivalente a 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é uma fração, logo, toda fração é um número racional. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui de uma fração geratriz. Eu tenho uma fração 3 nonos, que é equivalente a 0,3333 infinito. Onde 3 sobre 9 é uma fração geratriz e 0,33 é a dízima periódica correspondente a essa fração geratriz. Ok? Vamos entender agora o que são dízimas periódicas. Presta bem atenção, galera. Dízimas periódicas são números decimais que não possuem representação exata, ou seja, são números que se repetem de forma infinita. Isso quer dizer, então, que as dízimas periódicas não possuem representação exata, ou seja, são números que se repetem de forma infinita. Sabe aqueles números que nós vamos fazer uma divisão e o quociente sempre fica se repetindo? É exatamente uma dízima periódica, ok? Olha só alguns exemplos relacionados a dízimas periódicas. Novamente, 0,33, o número 3 é uma dízima periódica, pois essa casinha aqui depois da vírgula, que é o número 3, está se repetindo de forma infinita. Se a gente pegar o próximo número, 0,1212, perceba que é infinito. O número 12, que é o númerozinho aqui formado depois da vírgula, é o que se repete de forma infinita. Essa parte que se repete tem um nomezinho especial para eles. Então, olha só, você observou depois da vírgula o número que está se repetindo, nós vamos chamar de período, tá bom? Então, o que é o período de uma dízima periódica, galera? É aquela parte que se repete depois da vírgula dentro do número, ok? Esse período pode ser formado de um número, de dois números ou até mais números. Por exemplo, aqui, ó, nosso período é o número 3 e o nosso período é o número 12, fazendo uma repetição com dois algarismos, ok? A dízima também pode ser representada com um travessão sobre o número. Então, nós temos duas formas de representar essa dízima periódica. Ou ela vai ser representada através dos períodos se repetindo aqui, e aí nós vamos ter o símbolo aqui com os 3 pontinhos que significam o infinito, ou nós podemos representá-la por um travessão em cima dos períodos. Então, por exemplo, 0,44. Perceba que tem um travessão sobre todos os dois números. Isso quer dizer que o período é formado por 44, ok? O outro exemplo, nós temos aqui 0,3. Perceba que o travessão está sobre o número 3. Isso quer dizer, então, que o período desta dízima periódica é o número 3. Ok? Vamos seguindo. As dízimas periódicas podem ser classificadas de duas formas, galera. Presta bem atenção. Ou ela vai ser uma dízima periódica simples, ok?
ou ela vai ser uma dízima periódica composta. Beleza? Então, olha só. As dízimas periódicas simples, elas são aquelas que vão possuir apenas um período. Então, entenda bem, ó. Dízimas periódicas simples são dízimas periódicas simples, uma vez que o período apresenta-se logo após a vírgula. Então, olha só o exemplo aqui, ó. 0,31, 31, 31. Então, quem é o período dessa dízima? O número 31. Perceba que não tem mais nenhum elemento antes da vírgula aqui, ó. Somente vai ter o período. Lembra que período é aquele número que se repete. Então, aqui está o período, ó. Isso é característica de uma dízima periódica simples. Mais um exemplo, ó. Agora, com a segunda forma de representação, hein? Presta bem atenção. Olha o travessão aqui. 0,123. Esse travessão quer dizer que o período é tudo isso aqui, ó. São formados por 3 algarismos. Então, ó, o 123 é uma dízima periódica simples, ok? Também existe dízimas periódicas simples, onde o número antes da vírgula não é o zero, pois representa a soma de um número qualquer mais a dízima. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, todos os nossos exemplos, eu tinha 0, alguma coisa. Agora eu tenho um inteiro diferente de zero, ó. 1,555, 5,67, 67, 67, 4,32. Então, entenda bem, eu tenho um inteiro, né, mais a minha dízima periódica, que é 0,555, ó. 1 mais 0,55. E essa soma, logicamente, vai dar exatamente esse resultado, ok? Olha o outro exemplo. Eu tenho 5 inteiros mais 0,67, 67, 67. Essa soma vai resultar neste valor, ok? Terceiro exemplo, 4,32. Eu tenho 4 inteiros mais 0,32, 32, 32. Ou seja, eu tenho a parte inteira, né, que é diferente de zero, seguido da minha dízima periódica. Beleza, galera? Seguindo, vamos lá. Achando a fração geratriz das dízimas periódicas simples. Então, agora o que vai acontecer? Nós vamos entender como transformar, ou melhor, como achar a fração dessa dízima periódica, já que toda dízima periódica pode ser transformada em uma fração geratriz. Beleza? Vamos lá, então? Para isso, coloca-se o período no numerador da fração e para cada algarismo dele, coloca-se um algarismo 9 no denominador. Então, presta bem atenção, galera. Ó. Eu tenho uma dízima periódica aqui, ó, 0,555. Você já deve ter identificado que é uma dízima periódica simples, ok? Numerador, eu vou repetir o meu período. Então, aqui, ó, o período do numerador da fração é para cada algarismo dele, coloca-se um algarismo 9 no denominador. Então, eu vou repetir o meu período 5. Como o período só possui um algarismo, ó, não é só um algarismo aqui que ele é formado, ó, porque os demais se repetem, ó, repete por um algarismo. No denominador, você vai colocar, vai representar o numerador com 9, quantas vezes o período indicar. Então, se o meu período é formado por um algarismo, o denominador vai um número 9. Se o meu período é indicado por 2 algarismos, que é o caso do segundo exemplo, eu vou indicar no denominador 2 noves. E assim sucessivamente, galera. Então, ó, o numerador é o período e o denominador vai indicar quantos noves desse período for formado. Então, novamente, ó, no primeiro exemplo, nós temos o 5, que é o período. E nessa dízima periódica, o período é formado apenas por um algarismo. Então, por isso que no denominador vai ser sempre o 9, ok? Segundo exemplo, nós temos aqui uma dízima, tá vendo que o travessão está pegando os dois elementos, então o período é 12, tá aqui o período. Como o período é formado por 2 elementos,
E esses dois elementos, cada um deles vai representar pelo algarismo 9. Então, como são dois elementos no período, 2 9 no denominador. Se fosse 3 números, 3 9 no denominador. E assim sucessivamente. Ó. Como o período possui dois algarismos, que são 1 e 2, haverá 99 no denominador. Ok? Vamos dar seguimento aqui. Ó. Temos aí uma outra situação, que é a seguinte. Lembra que eu falei que nós tínhamos dízimas periódicas que aquela parte antes da vírgula era um número diferente de zero, ok? Como que eu vou fazer para resolver isso, professor? Então, olha só. Exemplo C, 2,777, dízima periódica simples, período 7. Perceba que a parte inteira é diferente de zero, é o número 2. Então, como que eu vou fazer isso? Voltar aqui. Então, olha só. Essa parte inteira nós vamos ter que separar da dízima para depois resolvê-la. Então, voltando aqui, ó, 2,777. Então, eu vou separar a parte inteira, número 2, mais. Essa parte aqui, ó, é a dízima, 0,777. Então, você vai achar a fração geratriz da dízima, que nós já vimos lá no slide passado. Então, ó, período 7, formado por um algarismo, vai apenas um 9. Então, na verdade, esse 0,77 é equivalente a 7 nonos. Depois, você vai somar. Ó. Perceba que é 2 mais a dízima. A dízima você já transformou para cá. Então, vai ser 2 mais 7 sobre 9. Fazendo aqui o MMC, porque nós temos duas frações com denominadores diferentes, onde o denominador aqui é 1, ó, lembra? MMC de 9 em 1 é o 9. Então, ó, MMC. Lembrando, hein, galera? 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 2, 18. Mais 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Somando, 18 mais 7, 25. Representando e conservamos o 9. 25 nonos é a fração geratriz de toda essa dízima aqui, ó, 2,777. Ok, galera? Vamos seguir. Aqui, vocês vão ter um exercício aqui, galera, para vocês praticar, tá bom? Então, depois que você ver a aula, rever a aula, compreender direitinho, você vai executar essas tarefas aqui, beleza? Vamos seguir. Bom, lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos dois tipos de dízimas periódicas? Nós tínhamos as dízimas periódicas simples, que nós já estudamos. Agora nós vamos conhecer o segundo tipo, que é a dízima periódica composta, beleza? Vamos entender qual a diferença. Dízimas periódicas compostas, uma vez que entre o período e a vírgula existe uma parte não periódica. Então, entenda bem, galera. Na dízima periódica simples, depois da vírgula já começava o período da dízima. Lembra disso? E isso caracteriza uma dízima periódica simples. Na composta, antes do período, vai ter um anteperíodo, que é a parte não periódica. Então, entenda bem, se o período é o que se repete, o não período, ou a parte não periódica, é um número que não vai se repetir. E é exatamente isso mesmo que você pensou. Então, olha só o exemplo aqui, ó. 0,25555. Tá aqui. Perceba que depois da vírgula tem um número. Que número é esse? Número 2. Ele está se repetindo? Não. Quer dizer, então, que ele é a parte não periódica da dízima. Depois desse número 2, tem quem? 5555. Tá vendo que está se repetindo? Isso é característica de período, né? Então, perceba que eu tenho uma parte não periódica que não se repete. Depois eu tenho os períodos da dízima periódica. E quando eu tenho essas duas características, eu tenho uma dízima periódica composta. Ok, galera?
Olha o segundo exemplo aqui, ó. 0,1268. Beleza? Tinha que ter os 3 pontinhos aqui, tá, galera? Bom, vamos lá. Depois da vírgula tem o quê? O número 12. Está se repetindo? Não. Então, quer dizer que esse 12 é a parte não periódica. Esse 68, considerando os 3 pontinhos aqui, tá? É o período. Então, quer dizer que o 68 é a parte periódica da nossa dízima. Beleza, galera? Também existem dízimas periódicas compostas onde o número antes da vírgula não é o zero, pois representa a soma de um número qualquer mais a dízima. Então, olha só. Mesma coisa da dízima simples. Ó. Essa parte antes da vírgula, ela pode muito bem ser um número diferente de zero, como nós já vimos lá no slide passado. Aqui não vai ser diferente. Ó. Eu tenho 1 mais. Aí vem a minha dízima periódica, 0,6777. Então, eu tenho 1 inteiro, 0, parte não periódica, 6, parte periódica, que são os períodos, 7. Ok? Segundo exemplo, parte inteira, 5 mais. Dízima periódica, 0,384, ou melhor, 38, 41, 41. Então, eu tenho parte inteira 5, dízima periódica 0,38, 41, 41. Qual é a parte não periódica? 38, parte periódica 41, ou seja, formado por 2 períodos. Ok? Vamos dar sequência agora para a gente entender como transformar as dízimas periódicas compostas em frações geratrizes. Tem outro exemplo aqui, ó, só para a gente fechar. 2,548. Perceba que o travessão está sobre 48, galera. O que isso quer dizer? Que 48 é o período. Então, eu tenho 2 inteiros mais 0,548, 48, 48. Quem é a parte não periódica? 5. Quem é o período? 48. Ok? E aí vocês vão rever, compreender, voltar se for preciso, para ter uma melhor compreensão. Beleza, galera? Vamos lá, então. Achando a fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Então, nós já entendemos o que é uma dízima periódica composta, como ela é formada. Ela é formada por uma parte não periódica e uma parte periódica. Agora, galera, nós vamos entender como transformar. Lembra que nós já vimos a transformação da dízima periódica simples. Agora vamos ver a composta. Presta bem atenção. Para isso, coloca-se o número composto por não período e período no numerador da fração. E para cada algarismo do período, o número que se repete. Coloca-se um algarismo 9 no denominador. E para cada algarismo do não período, o número que não se repete, coloca-se o 0 no denominador, além de subtrair o número composto pelo não período. Então, olha só. Vamos por partes. O nosso numerador, primeiro passo, vai ser o quê? Você vai pegar a parte não periódica mais o período e colocar lá. Quem é a parte não periódica? 4. Quem é o período? O número 2. Então, fica 42. Você vai subtrair pela parte não periódica. Quem é a parte não periódica? O número 4, que nós já tínhamos visto. Então, vai ficar 4. Vamos montar agora o denominador. Você vai pegar o período. Lembra que o período representa o elemento 9, né? Quantos elementos for o período, vai ser a quantidade de 9 lá no denominador. Nosso período é formado por quantos elementos? Um elemento. Então, quer dizer que vai ter um 9 aqui no nosso denominador. Aí, agora, você vai pegar a parte não periódica. Quantos elementos é formado a parte não periódica? É formado pelo número 4, que é composto apenas de um elemento. Essa parte não periódica nós vamos representar por 0.
Então, se a parte não periódica fosse 2 elementos, seria 2 zeros. Se fosse 3 elementos, 3 zeros. E assim sucessivamente. E aí a gente gera uma continha, ó. 48 menos 4 dividido por 90. Ok? Então, olha só, o número possui um não período, que é 4, e um período, que é 2. Portanto, haverá um 9 e o 0 no denominador. Ok? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Depois a gente vai resolver essa continha, tá bom? 0,816. Vamos lá, lê o número. Parte não periódica, 8. Período, ou melhor, parte não periódica, 81. Período, 6, porque o travessão está sobre o 6 apenas. Então, vamos montar o nosso numerador. Parte não periódica, seguida do período. Parte não periódica, 81, seguida do período, que é o 6. Ok? Menos a parte não periódica. Quem é? 81. Está aqui. Vamos montar agora o denominador. Vamos lá. Quantos períodos é formado tem a nossa dízima aqui? Um período. Então, quer dizer que vai ser um 9 aqui no denominador. Beleza? Parte não periódica é formado por quantos elementos? 2 elementos, que é 81. Cada elemento representa um zero, então nós vamos ter 2 zeros. E aí nós temos essa continha aqui, ó, 816 menos 81 dividido por 900. Então, olha só. O número possui 2 não períodos, que são 8 e 1, e o período, que é 6. Portanto, haverá um 9 e 2 zeros no denominador. Ok? Vamos seguir. Pode acontecer a seguinte situação, galera. Olha só. Daquele zero for um número inteiro diferente. Então, por exemplo, 3,41, ou melhor, 3,41111. Essa é a nossa dízima periódica, ok? Separamos o número da dízima. Lembra que nós vimos isso? Então, vai ser 3 mais, quem é a dízima? 0,4111. Aí, agora você vai achar a geratriz da dízima. Beleza? Então, vamos lá. Parte não periódica, 4, seguida da parte periódica, que é o período, 1, menos a parte não periódica, 4. Vamos montar o denominador. Período é formado por quantos números? Um elemento, então vai ser um 9. Parte não periódica é formado por quantos elementos? Um elemento, então vai ser um zerinho aqui. E aí nós temos essa continha aqui, ó, 41 menos 4 dividido por 90. E aí nós vamos ter que resolver. 41 menos 4 é igual a 37 sobre 90. Então, esse 37,90 sobre 90 avos é equivalente a 0,411. Só que lembra que nós temos esse inteiro para somar. Então, olha só. Nós vamos pegar 3, que é o inteiro, e vamos somar com a nossa geratriz que nós acabamos de achar. 37 sobre 90. Vamos lá? MMC de 91 é 90. Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 90 dividido por 1 dá 90. 90 vezes 3, 270. Mais 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 37, 37. Ok? Fazendo a soma, nós temos 270 mais 37, 307, sobre 90. Então, agora nós temos 307,90 avos. Essa fração é equivalente a essa dízima periódica aqui, ó, 3,4111. Ok, galera? Tudo bem até aí? Bom, aqui novamente nós vamos ter uns exercícios para vocês praticarem, tá? Aqui são todas dízimas periódicas compostas, então você vai resolver todas elas achando a fração geratriz. Beleza? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da aula. Vou deixar um material para vocês praticar. E lembre-se, nós temos que aprofundar os nossos estudos. Se tiver necessidade, reveja o vídeo, procure outros materiais em plataformas digitais, livros, seja onde for. Ok? Até mais e a próxima aula.